Olá, amigos. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. O campus da UFES, mais uma vez, vira caso de polícia. Menores armados renderam 3 estudantes. Eles ficaram sem os celulares e reféns da insegurança na universidade. O anúncio no poste. Vende-se órgãos humanos. Quem passa pela rua em Jardim Camburi Vitória fica assustado. O TN mostra como apareceu essa propaganda. Surto de cachumba. A doença está atingindo principalmente adolescentes e jovens. O médico alerta: quem teve contato com pessoas doentes deve ser vacinado imediatamente. Eleições 2016, hoje vamos receber Aldifas Barcelos. Ao vivo, você vai conhecer as propostas do candidato que tenta continuar à frente da Prefeitura da Serra. Caminhão carregado de areia tomba e o motorista morre na BR-101 em Viana. O veículo vinha do sul do estado para Vila Velha. O motorista teria perdido o controle numa curva e caiu às margens da rodovia. Emprego, selecionamos vagas para auxiliar administrativo e de logística, representante comercial, contador, conferente e tem muito mais. Vamos à feira, de olho nos alimentos que estão mais baratos e nutritivos. O TN mostra quais são as frutas, verduras e legumes que fazem bem ao bolso e à saúde. No Dia do Médico, uma história que a gente pode voltar a contar no futuro. A Valesca tem 14 anos e não tem dúvida, quer ser médica. E nessa visita ao hospital, o desejo ficou ainda mais forte. A menina ganhou até jaleco com o nome de doutora. Pare, olhe, essa maquiagem é para arrasar na balada. O preto esfumado dá um super poder às mulheres. E não tem mistério, Luísa Dyer te mostra como fazer esse olhão em minutos. Adoro preto esfumado. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Até já. Já de volta hoje, 18 de outubro de 2016, um dia muito especial, Dia do Médico. Vamos falar mais sobre os médicos ainda no decorrer desta edição, tá bom? Vamos falar agora da insegurança e o medo na Universidade Federal do Espírito Santo. 3 estudantes foram rendidos por bandidos armados e tiveram celulares roubados dentro do campus. Um dos alunos conseguiu escapar da mira de armas e chamou seguranças da UFES. 2 assaltantes fugiram e o outro se deu mal. Os 3 jovens foram rendidos por volta de 8h30 da noite em frente ao restaurante da Universidade Federal do Espírito Santo. O bate-papo entre eles foi interrompido por 3 adolescentes armados, que chegaram em bicicletas. 2 estudantes conversavam com um amigo que estranhou a aproximação repentina dos bandidos. Ele conseguiu correr para pedir socorro. Um parou no nosso lado direito, um ficou no meio e o outro foi um pouquinho mais para frente, para o lado direito. E começou a perguntar, fazer algumas perguntas, e foi quando eu escutei o barulho da arma engatilhando. Como eu estava distante da arma, eu peguei e saí correndo em direção à biblioteca e comecei a gritar para avisar que era um assalto. Foi quando o segurança ouviu e desceu. Eu corri por trás do RU e avisei os outros seguranças. E eles saíram atrás dos rapazes. Enquanto o amigo ia atrás de ajuda, os outros estudantes ficaram sem saída. Sob a mira de armas, tiveram os celulares roubados. Perguntaram se eu tinha alguma coisa, mandaram levantar a camisa, checar. Aí ele encostou no meu bolso e pegou meu celular. Depois eles vieram até mim e perguntaram se eu tinha o celular. E eu vi a arma na mão do rapaz. E eu entreguei o celular e eles foram embora. Assim que os assaltantes perceberam a aproximação dos vigilantes, eles subiram nas bicicletas e tentaram fugir. Um dos bandidos conseguiu sair pela entrada principal da Universidade Federal, que dá aqui para a Avenida Fernando Ferrari. O segundo criminoso largou a bicicleta na metade do caminho, pulou a grade e fugiu em direção à Rua da Lama, em Jardim da Penha. O terceiro bandido levou a pior. No meio do caminho, acabou caindo e foi alcançado pelos guardas. O menor apreendido estava com um simulacro de pistola. O adolescente de 16 anos foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, onde as vítimas registraram a ocorrência. Para os estudantes, a situação da Universidade Federal é preocupante. Uma sensação de insegurança constante que precisa de mais atenção. Está muito perigoso. A segurança, eu acredito que precisava ser um pouquinho mais reforçada. Melhorar a iluminação do local e esses lugares estratégicos, concentrar mais vigilantes nesses locais, como na biblioteca, perto dos semunes, nas entradas.
Olha, a UFES disse que já fez um levantamento de todos os pontos onde falta iluminação e vai providenciar a troca de lâmpadas. Quanto à segurança, diz que o campus conta com vigilantes armados e câmeras. E já tem conhecimento dos assaltos e conta com o reforço da PM para coibir os crimes. Veja só o que um amigo do TN mandou para o nosso WhatsApp. Muito obrigado, viu? O anúncio foi fixado num poste e chamou a atenção. Vejam aí, vendem-se órgãos humanos. É isso que você está lendo mesmo, eu também. Quem passa pela rua Doutor João Batista Miranda, em Jardim Camburi, Vitória, fica assustado. A nossa equipe foi conferir, ligou para o número, mas só deu caixa postal. Olha, se for uma brincadeira de mau gosto, cuidado. Vender órgãos humanos é crime e você que colocou esse cartaz está brincando com um assunto muito sério. Para que isso? Para quê? Lembrando que se você também tem um assunto polêmico ou curioso, pode mandar para o nosso super WhatsApp. Anote aí, 997922530. 99792 está aqui embaixo, 2530. Animado para conquistar o seu emprego? Há vagas para vendedor, contador, analista comercial, conferente, auxiliar de logística, analista de planejamento, motorista de entrega e coordenador de projetos. Cadastro no site psicostore.com.br. Agora um alerta contra a cachumba. Especialistas suspeitam de um surto, principalmente entre jovens e adolescentes. Na Universidade Federal do Espírito Santo, alunos foram infectados pelo vírus que é altamente contagioso. A vacinação precisa ser muito rápida. Vamos ver. A estudante de 21 anos começou a se sentir mal na segunda-feira da semana passada. Gravamos uma entrevista com ela por telefone. Luísa diz que de início sentiu fortes dores na mandíbula. Na terça eu ainda não estava com o rosto inchado, então o médico não detectou como cachumba. Durante a semana o quadro foi ficando mais grave, até que na sexta-feira veio o diagnóstico. Luísa havia contraído cachumba. Quinta, continuei com as dores. E na sexta acordei com o rosto bem inchado. Aí fui no outro médico, sexta-feira, ele detectou como cachumba mesmo e me deu o atestado de uma semana, para eu não entrar em contato com ninguém assim por uma semana. Ela é estudante da UFES. Acredita ter contraído a doença dentro da universidade. No mesmo dia que eu comecei a sentir a dor, achei até engraçado. No mesmo dia, recebi um e-mail da coordenadora do curso, falando pra gente ter cuidado, que estava tendo surto. Aí eu soube que teve uma turma de medicina que a aula foi cancelada, que muita gente estava tendo. Em nota, a administração central da universidade confirma a identificação de 4 casos da doença entre estudantes do primeiro período do curso de medicina e que toda a turma foi vacinada. Aqui em Vila Velha, outros casos foram confirmados. Funcionários de 2 empresas também foram diagnosticados com cachumba. A vigilância epidemiológica já realizou a vacinação para imunizar aqueles funcionários que ainda não contraíram a doença. Para esse infectologista, existe um surto de cachumba que está afetando principalmente os jovens. Nós estamos nesse momento enfrentando um surto de cachumba e nessa faixa de população, que são jovens, adolescentes e jovens na idade universitária. E para se proteger do vírus, é necessário tomar as 2 doses da vacina. É importante que as pessoas que tiveram contato com alguém com cachumba procurem se vacinar imediatamente. Para proteção adequada, há necessidade de que 2 doses da vacina sejam tomadas. É isso que Luísa vai fazer, porque para ela ainda falta a 2ª dose. Tomado só quando era criança, assim, aí vou ter que tomar de novo ano que vem, outra dose. Olha, pessoal, os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dor no corpo e aumento das glândulas salivares. A vacina pode ser encontrada de graça nas unidades de saúde. Quem disse que produto barato não rende comida boa? Na crise, a dona de casa já aprendeu que frutas e verduras da estação têm um valor mais em conta. E para a economia ficar saudável, o legal é saber os benefícios de cada alimento. Hoje, bem cedinho, fomos à feira. Com a ajuda de uma nutricionista, listamos alguns itens que caíram de preço e são ótimas sugestões para o cardápio do nosso dia a dia.
Carrinhos cheios e sacolas pesadas. Terça é dia de feira em bairro República Vitória e logo de manhã o movimento da clientela já agitou o comércio. E na lista de compras da maioria estão 4 itens que caíram de preço: banana da terra, repolho, mamão e batata. Agora o preço baixa é um atrativo que faz com que as pessoas comprem ainda mais esses alimentos. Mas tem algo sobre eles que não muda, não importa a época, é o alto valor nutritivo. Se fizer uma combinação certa, rende uma ótima refeição. E já que eu estou aqui, vou aproveitar para levar umas batatas para o almoço de hoje. E aí, chefe, dá 1 quilo de batata aí, ó. Almoço com os ingredientes aprovados e indicados pela nutricionista Joseline Souza. Esse grupo de alimentos que teve queda nos preços rende para o almoço e também para um bom café da manhã. Repolho, por exemplo, que é o topo da lista do que teve queda, ele é uma boa fonte de vitamina C, é boa fonte de fibra. Batata também, que teve uma boa queda, ela é uma ótima fonte de potássio, já é um pouco mais energética, a gente precisa de ter um pouco mais de cuidado na hora de consumir para não ter exagero. Café da manhã, por exemplo, a gente pode optar por uma fonte de proteína, como o ovo ou o leite, que os dois tiveram queda. A gente pode também ter um pouco mais de fonte de energia com a banana da terra já cozida, a própria batata também, aí talvez uma batata doce. E o povo aproveitou os preços na feira hoje. A julgar pelas sacolas e pelos carrinhos, a família toda vai ficar bem alimentada. Mandioquinha que diz que é boa para beça, bem molinha. Verdura, espiga de milho pro meu lourinho. Dá para fazer uma refeição nutritiva pagando barato? Dá. Sabendo comprar, né? As bancas estão montadas. É só dar uma volta para achar o melhor preço e aproveitar para comer bem. Porque, como diz a nutricionista, uma refeição nutritiva pode ser barata. A gente consegue aproveitar bastante e diminuir o custo, né, de uma refeição. É só saber escolher bem e aproveitar, ir às feiras, buscar, pesquisar bastante, que com certeza a gente consegue. Tá aí, alimentos baratos e nutritivos, bom para a saúde e para o bolso. Para que melhor, né, amigos? Eleições 2016, o Tribuna Notícias, primeira edição, continua com a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito que chegaram ao segundo turno. Abrimos a semana com os candidatos à Prefeitura da Serra. Ontem ouvimos Sérgio Vidigal, do PDT, e hoje é a vez de Aldifas Barcelos, do Partido Rede. A ordem foi definida por sorteio na presença dos assessores. Boa tarde, candidato. Seja muito bem-vindo aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Boa tarde, Índia. Boa tarde, Turim. Boa tarde você que está nos assistindo. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. Um dia especial para mim. Vocês podem acreditar nisso. Depois de que eu passei, um verdadeiro milagre de Deus, estar aqui pela primeira vez falando para a televisão, estou muito feliz. Na verdade, é exatamente sobre isso que eu quero começar. O senhor tenta a reeleição, mas o seu adversário, Sérgio Vidigal, ele saiu na frente nos votos. O senhor acha que esse afastamento por problemas de saúde é exatamente o grande causador dessa desvantagem? Assim, o que eu passei foi bom em um aspecto só. Muito importante até, um aspecto valoroso, que foi um aspecto espiritual. Foi muito bom para mim, o que eu passei, do ponto de vista da intimidade minha com Deus, intimidade minha, da minha relação no meu casamento, com a minha família, reavaliar algumas coisas da minha vida pessoal. Então, assim, eu ganhei muito com isso. Do ponto de vista eleitoral, lógico que não foi bom, em função de que não pude estar conversando com a população. E a população da cidade da Serra, ela gosta de olhar nos olhos, conversar com o candidato. É importante para o candidato também, ele aprende muito, ele cresce muito. Então, assim, o que eu passei foi muito bom do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da minha família, do ponto de vista de reavaliar algumas ações da minha vida. Do ponto de vista eleitoral, quis Deus, e eu estou até feliz, Deus me dá essa oportunidade, segundo turno, para eu ter a oportunidade de falar com a população, de estar aqui conversando com vocês. Repito, estou muito feliz e tenho certeza que no segundo turno nós vamos sair na frente. Candidato Aldifas Barcelos, no seu programa de governo, o senhor disse que a Prefeitura vai bancar algumas especialidades médicas. Nós sabemos que isso compete também ao governo do Estado. A Prefeitura vai contratar médicos especialistas? Tem caixa para isso? Toninho, assim, esse mandato foi um mandato tanto difícil. O primeiro ano de governo foi um ano de arrumação de casa, de pagar a dívida, de botar 92 obras que estavam abandonadas em dia. O segundo ano veio aquela chuva que destruiu a cidade, eu tive que
reavaliar algumas coisas, alguns investimentos que não estavam previstos, como a obra do Rio de Jacaraípe, encostas, foi necessário. O terceiro ano veio a maior crise da história do Brasil, e a cidade da Serra foi a 7ª do Brasil mais afetada. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação desse ano vai ser igual a de 2008, com uma diferença, com 90 mil habitantes a mais, ou seja, eu estou arrecadando esse ano igual que arrecadei em 2008, no meu primeiro ano de governo, com 90 mil habitantes a mais nesse período. Agora não, a casa está arrumada, nós vamos ter, para vocês terem uma ideia, o ano que vem, o nosso ICMS, fruto do nosso trabalho esse ano, vai ser o maior ICMS do Espírito Santo, pela primeira vez na história, maior do que Vitória até, ou seja, nós trabalhamos para isso. Então, esse primeiro mandato foi nesse sentido de organizar a casa, seja quem for o próximo prefeito, vai pegar a casa arrumada, organizada. Então, vai ter as condições para ampliar o serviço na área da saúde, vai ter mais recursos, tanto na saúde, tanto na educação. Eu costumo falar, para vocês terem uma ideia, assim, nós estamos até na contramão do Brasil. Enquanto o Brasil está fazendo uma lei, né, de cortar os gastos para os próximos 20 anos na educação e na saúde, nós, no ano que vem, vamos ampliar o gasto, tanto na educação, tanto na saúde, já está previsto no orçamento do ano que vem. Por falar em educação, por que a prefeitura retirou os vigilantes das escolas? Ontem o seu adversário Sérgio Vidigal disse que, se for eleito, vai voltar com os vigilantes. E no caso da sua reeleição, qual é a proposta? Porque a gente tem mostrado muito aqui a ação de vândalos, a destruição em escolas. Ingrid, eu fico assim, muito triste com tudo isso. Porque nós estávamos fazendo coisa muito melhor do que os vigilantes, os porteiros. Nós começamos a implantar a Guarda Municipal Armada na cidade. Infelizmente, os vereadores do PDT, do partido do meu adversário, não deixou, foram para a justiça, impediram que eu colocasse esses homens nas ruas, nas escolas, nas praças, nas unidades de saúde. Quando a gente implantou a Guarda Municipal Armada, que é um projeto inédito na cidade, projeto nosso, porque não adianta assim só ficar cobrando da Polícia Civil e Polícia Militar. Então, quando nós implantamos, treinamos esses homens para essa finalidade também, cuidar das escolas, das unidades de saúde, os vereadores do PDT foram para a justiça, impediram que eu botasse esses homens nas ruas. Se não tivesse isso, eu já estava com esses homens nas ruas. Mas nós estamos na justiça, tem certeza, vamos vencer, e nos próximos dias nós vamos estar colocando essa Guarda Municipal Armada, não só nas escolas, repito, nas praças, nas unidades de saúde e nas ruas. Continuando falando em educação, o senhor também fala de valorização dos servidores da educação. Isso significa aumento de salários, concurso para eles? Dentro da lei da unidade fiscal, eu vou fazer. Eu fui o único candidato que assinou a carta de compromisso com o Sindiups, foi o único, né, dentro do entre eu e meu concorrente, sinalizando para eles que, com responsabilidade, não fugindo à lei maior, que é a lei de unidade fiscal, darei sim o aumento salarial que eles previam, que estão solicitando, dentro, né, repito, importante dizer isso, com muita responsabilidade, e também mais qualificação, sendo treinamento, ou seja, avançar no que diz respeito à questão da educação. Entendemos que é importante, avançamos. Fomos o primeiro município no Espírito Santo a ter o inglês já na primeira série. Implantamos a escola de tempo integral, pela primeira vez também na história da cidade da Serra. Precisamos ampliar mais a escola de tempo integral, mas nós vamos ir atender as reivindicações salariais, porque achamos que é justo para a categoria da educação. A violência é preocupante em todo o Brasil, em todo o estado, na Serra também. Eu tenho aqui algumas medidas que o senhor apresenta no programa de governo para diminuir essa violência. Implantar o botão do pânico, criar a patrulha escolar, usar drones, monitorar agentes, reestruturar a Secretaria de Defesa Social. Por que isso não foi feito antes? Nós fizemos, nós iluminamos a cidade da Serra toda. Estamos sendo a primeira cidade do Espírito Santo a ter toda a iluminação de LED ou de vapor metálico. Duplicamos o número de câmeras de vídeo monitoramento e implantamos um projeto que é inédito, que é a Guarda Municipal Armada, ou seja, alguma coisa que é um sonho da população da Serra, daquilo que eu coloquei no início. E aquilo que eu coloquei para você, esses 4 anos, fizemos muito em todas as áreas, na saúde, na educação, na segurança, mas as condições financeiras foram difíceis, não só na Serra, o Brasil todo. Então agora não, agora nós estamos com a casa arrumada, estamos preparados para fazer esses investimentos, mais esses investimentos no campo da segurança. O senhor promete também a conclusão de casas populares em Vila Nova de Colares, não é? Isso vai beneficiar outros bairros também? Amigo, fui o único prefeito, né, que fez casas populares para a população. Nós entregamos mais de 1000 casas populares para a população.
em Vila Nova de Colares, lá no Orimar, 600 apartamentos, mais 300 ali em Novo Horizonte, em frente à Oceania, e vamos construir mais 1.000, com seriedade, repito, com responsabilidade, não criando falsa expectativa para a população. Como a população se lembra recentemente, vamos colocar 30 mil pessoas debaixo de crase, embaixo de sol, chuva, prometendo a ela que vamos fazer 30 mil casas e não vamos fazer isso com a população. Mas eu posso garantir, assim como nesse mandato fizemos 1.200, o próximo mandato a nossa proposta é fazer mais 1.500 casas populares para a nossa população. Que nota o senhor daria para o seu primeiro mandato e por quê? Olha, eu dou nota, aquela nota que a população deu. Né? Em todas as pesquisas, nós fomos considerados o melhor prefeito das grandes cidades. Recentemente, 70% da população acha que a cidade está muito bem cuidada, uma pesquisa feita pelo próprio jornal A Tribuna, onde coloca que 70% da cidade avalia que a cidade é bem cuidada. Então, diante das circunstâncias, diante daquilo que eu coloquei no início da entrevista, do primeiro ano que eu passei, o segundo ano da chuva, o terceiro ano da crise, e mesmo com tudo isso nós fizemos muito, eu dou uma aprovação, como a população deu, acima de 70%. E geração de emprego para vítimas de violência doméstica. A gente sabe que muitas mulheres aceitam essa condição porque não tem como entrar no mercado de trabalho. Você pretende ajudar essas mulheres? Com certeza. Assim, eu ouço muito falar a responsabilidade do emprego em cima do prefeito. Importante dizer que essa crise é uma crise do Brasil, não é uma crise da Serra. A crise é do Brasil do ponto de vista da economia. Mas nós estamos com 17 novos empreendimentos na cidade. Tem Torinho, que vai gerar mais de 5.000 empregos, que nós estamos tirando um call center para o primeiro emprego para a juventude, que estava em São Paulo, estamos trazendo para a Serra. As obras já começaram, de dezembro a janeiro esse call center vai ser inaugurado e vai gerar 5.000 empregos. E dentro desses 5.000 empregos, a minha prioridade será para a mulher, para o primeiro emprego e para a juventude. Okay. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 8 segundos para as considerações finais. Eu primeiro quero agradecer a você, agradecer primeiro a Deus por estar com essa oportunidade aqui, vivo, feliz, forte, animado. Agradecer a você que orou por mim, independente da sua religião, independente do seu credo, independente da denominação, muito obrigado. Assim, é impressionante na rua como as pessoas falam isso para mim, assim, eu me emociono, estou aqui me segurando para não chorar, porque assim, é emocionante o que as pessoas, o carinho, o amor das pessoas, independente se vota em mim ou não vota em mim, pela gente, não só da Serra, fora do Estado, então eu quero agradecer. Falar para você que é da Serra, queria que você refletisse. Por que mudar? Por que mudar? Não vamos deixar as coisas parar na Serra. Ou seja, precisamos dar sequência a um trabalho sério, honesto, 4 anos de resultado, preciso terminar a obra do hospital infantil, preciso avançar na guarda municipal, preciso avançar no ponto de vista do emprego para a população, obras importantes como a obra do hospital infantil, obras importantes como a obra do Rio Jacareí, isso precisa ser dado sequência. E tenho muito mais para oferecer para você. Peço o seu voto. 18, muito obrigado. Candidato à reeleição pelo município da Serra, Aldifas Barcelos, obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade. Atenção, Vila Velha! Amanhã começam as entrevistas com os candidatos à prefeitura dessa terra, Vila Velha, os Canelas Verdes. Olha, o primeiro será Neucimar Fraga, do PSD. Não dá para perder. Imperdível. Isso aí. Tá legal? Uma cena que os moradores de Jardim Camburi, em Vitória, estão cansados de ver. As marcas dos pichadores estão por todo lado. E para deixar tudo limpinho novamente é caro, viu? Tem comerciante que até já desistiu de apagar os rabiscos feitos pelos vândalos. Vejam aí. Há pichação por todos os lados. Para onde que se olha, ela se faz presente. Desenhos, palavras, frases. Na verdade, penso que só eles conseguem entender o verdadeiro significado. Olha a situação da banca do Adilton. Só com tinta e produtos para fazer a pintura, cerca de R$200, fora a mão de obra. Mais quanto? 150. Quase R$500 aí para pagar o prejuízo. 50 conto certo que a gente paga para pintar isso e um dia de serviço para em meia hora eles virem e pintar tudo de novo. Então vamos ver o tamanho do seu otimismo. Quanto tempo você acha que a banca vai ficar pintadinha, bonitinha? 1 semana. Não é exagero dizer que Jardim Camburi se transformou num reduto de pichadores? Ah, se as paredes da loja do Paulo falassem pintar tudo, ele já até desistiu. Tem como escapar, faz à noite,
Faz pelo dia, à noite eles picham e de manhã já está aquela decoração feita. E a disposição para pintar isso aí? Ah, rapaz, disposição pode ter, o negócio é dinheiro, né, filho? Dinheiro é que falta. A altura não é problema para eles. As pichações são feitas nas sacadas dos apartamentos e até nos prédios que ainda nem foram concluídos. Até quem ainda não foi vítima do spray está numa revolta danada. Com vocês, Dona Marileia, quase 50 anos de Jardim Camburi. Eu acho isso uma falta de respeito com o morador constrói, pinta a casa, vem esses vândalos, olha o que acontece, que coisa horrorosa, coisa feia. Em muitos locais, as câmeras de vídeo monitoramento estão próximas, mas... A prefeitura poderia, junto com a Polícia Civil, pegar as imagens dessas câmeras de vídeo monitoramento, identificando, prende, pune e as pichações acabam aqui no bairro. Tá na lei, pichação é crime e pode dar de 6 meses a 1 ano de cadeia. Além de multa, viu? Para seu Ricardo, mais do que repressão, o assunto é de educação. Não adianta você chegar e reprimir um cara, pegar ele na hora e reprimir ele. Não, vamos educar essa pessoa e que essa pessoa passa para outros, né, os outros pichadores. Eu vi um prédio, uma escola, acho que foi em Jardim da Penha, picharam, no outro dia voltaram a turma e fizeram um trabalho bonito, uns desenhos bonitos. A Guarda Civil de Vitória disse que tem conseguido deter pessoas que praticaram pichações na cidade. Das ocorrências registradas pela Guarda, 20 pessoas já foram encaminhadas para a delegacia. As denúncias podem ser feitas ao 190. Vou falar a verdade, acho uma coisa tão boba ficar pichando os lugares e falam que é fazer por arte tudo bem. Sim. Agora por bagunça, e há uma diferença muito grande, né? Muito grande. Hoje é dia de um profissional que faz parte da nossa vida desde que nascemos. Para ser médico, além de muito estudo, é preciso ter vocação. Olha, a Valesca garante que nasceu para isso. Ela tem apenas 14 anos de idade e desde pequena fala que mamãe, eu quero ser médica, papai também. Por ser uma aluna muito dedicada, realizou o sonho de acompanhar a rotina em um hospital e você vai ver agora. Valesca chegou ao hospital logo cedo, acompanhada da mãe. Enquanto aguardava a tão sonhada visita, coraçãozinho a mil, cheio de expectativas. Ver como eles atendem, ver como as pessoas acham que eles são, ver a reunião também, que deve ser muito legal. Ela tem apenas 14 anos, mas o sonho de ser médica surgiu bem mais cedo, aos 6, quando ela precisou ir a um hospital de verdade. A forma como um dos médicos tratava o paciente foi o que gerou na menina a vontade de ser igual a ele. Impactou a minha vida, sabe? Porque aquele dia eu fiquei muito inspirada nele, sabe? Ele tratava os pacientes dele com muito carinho e aquilo me tocou. Então vamos, porque há muito lá dentro para se ver. Logo de cara, outra surpresa. Um jaleco igualzinho ao que os médicos usam, com o nome dela e tudo. Olha só a cara dela de satisfação. Um passeio pelo hospital e uma boa conversa com quem entende, não esquecendo de lavar as mãos antes de qualquer coisa. Ela aprendeu direitinho. A visita segue e Valesca tem a oportunidade de participar de uma reunião multidisciplinar, momento em que os médicos conversam sobre os pacientes e os afazeres do dia. Enquanto isso, a gente conversa com a mãe dela, toda orgulhosa da decisão da filha. A Valesca, desde os 10 anos, que ela já tinha o sonho de ser médica. E sempre ela falava com as amiguinhas que ia ter um consultório e elas iam ser pediatras. E elas iam trabalhar juntas. Então sempre foi um sonho da Valesca ser médica. Uma profissão de grande importância para todos nós, desde que nascemos. O profissional médico ao longo do tempo foi evoluindo, né? Cada vez estudando mais, a formação foi ficando cada vez mais complexa para estar contribuindo com a sociedade no momento mais difícil, que é um momento às vezes de perda, um momento de dor. Dicas também não faltam. É que a jornada até estar pronto é longa. É o estudo, entendeu? Sempre eu estudo, porque a gente sempre tem que estar se atualizando, tá? Isso é importantíssimo também. Atualização, dedicação. E agora que a visita chegou ao fim, a Valesca tem certeza de que fez a escolha certa. Esse conhecimento novo só serviu de mais inspiração para seguir em frente e alcançar o sonho de ser médica. Vai me ajudar só a ampliar os meus horizontes e me incentivar cada vez mais a ser médica, porque eu quero ajudar as pessoas.
Alice, eu quero falar uma coisa pra você. Se a sua especialidade for geriatria, quero ser cuidado por você. Tá? Verdade. Cirurgia plástica, fica assim, E né? parabéns ao Thales também, seu filho, que está fazendo medicina. Ah, é um futuro médico, graças a Deus. Se Se Deus for quiser, vai geriatria, chegar cuide lá. de sua mãe, tá? É isso aí, tá dado o recado, hein, Thales? Que graça essa Valesca, né? Tão nova e com um desejo tão nobre. Ai, que legal. Continue firme no seu propósito e quando for médica, que você faça a diferença por onde passar. Parabéns a todos os profissionais que salvam as nossas vidas e que sofrem muito também, né? Sim. Olha, um caminhão carregado de areia tombou e o motorista morreu na BR-101 em Viana. O veículo vinha do sul do estado para Vila Velha. O motorista teria perdido o controle numa curva e caiu às margens da rodovia. Tá vendo? Tá lá embaixo, ó. O acidente foi de madrugada e o condutor, identificado como Mário Araújo, de 32 anos, morreu na hora. Ele estava sem o cinto de segurança e foi lançado para fora do caminhão. Sem cinto de segurança, rapaz. A perícia ainda vai analisar o que causou o acidente. Todos os detalhes no Ronda Geral é daqui a pouquinho, coladinho com o nosso Tribuna Notícias. Roda a capa. Olá, amigos! Está começando mais um Espelho Meu e a dica de hoje é para quem quer arrasar na balada. Vou ensinar a fazer esse olhão pretão que fica lindo, gente. Basta ter um pouquinho de paciência que a gente vai precisar esfumar todas as cores para dar esse degradê bem bonito. Então vamos começar. Então a gente vai aplicar um corretivo na nossa pálpebra móvel. Ele vai igualar a nossa tonalidade e também vai servir como um primer. Então eu vou passar só aqui e vou deixar a parte do rosto, a parte da pele, né, a base e tal, por último. Porque tudo que cair dá pra limpar. Pro olho ficar bonito, a gente tem que fazer um degradê. Então eu vou começar com uma sombra marrom quente e vou usar um pincel bem fofinho. Lembrando que para marcar o côncavo é só olhar reto e fazer o zigue-zague, espalhando bem essa sombra. Agora eu vou usar um marrom um pouquinho mais escuro para dar esse degradê mesmo. E vou misturar com a primeira sombra que eu usei. Usando o mesmo pincel fofinho e aplico mais nessa dobrinha mesmo. E aí depois sim você espalha. Agora eu vou usar uma sombra preta cremosa. Você pode também usar o delineador em gel. Um pincel assim, ó, bem achatadinho. Eu vou concentrar ele mais assim, perto dos cílios. E aí depois sim eu começo a espalhar. Eu vou trazer essa sombra preta só até a minha dobrinha aqui, não mais que isso, tá? Vou pegar uma sombra preta. Aí eu vou selar essa sombra e também vou dar um acabamento para não ficar essa marcação. Volto com aquele primeiro pincel que eu usei e aplico um pouquinho mais daquela sombra marrom forte, sabe? Aquele tom quente. Delineador. Rímel. Se você quiser, pode até usar cílios postiços, que fica lindo, fica bem pá. Agora sim, vamos para a parte inferior. Vou passar um lápis preto na minha linha d'água. E aí eu vou fazer um degradê na parte de baixo também. Coloco uma esponjinha aqui embaixo. Pego o segundo marrom com o mesmo pincel. E agora eu venho com preto. E é isso, eu vou ficando por aqui. Na semana que vem, é claro que eu te espero com mais Espelho Meu. Até lá! Terça-feira, 18 de outubro, você já viu o que é destaque no Jornal A Tribuna? Erros e mau atendimento em bancos levam 40 mil à justiça. Na foto principal, histórias de pacientes que emocionam médicos. Garoto de 13 anos morre após partida de game online. Professores e PMs se mobilizam contra mudanças na aposentadoria. No caderno especial, novidades nas escolas e faculdades. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna de hoje. No AT2,
Às vezes, me levanto com 8 anos de idade. Rainhas do Carnaval mostram biquínis que vão ser sucesso. E no esporte, resultado do Fla-Flu é suspenso. A seguir, veja onde estão vagas para revendedor, auxiliar administrativo, promotor de vendas. Curto muito vagas de emprego, representante comercial, professor de inglês e vendedor externo. A gente volta já já, agora 12h34. Até daqui a pouquinho, sai daí não, hein? Voltamos no intervalo com vagas de emprego para revendedor, auxiliar administrativo, promotor de vendas, representante comercial, professor de inglês e vendedor externo. As oportunidades estão no Cine de Cariacica e o cadastro é no site cine.com.br. Muito obrigado pela audiência de vocês. 7h20 da noite, Jorge Bitt te espera aqui no Tribuna Notícias, segunda edição. Eu e Ingrid agora vamos para casa, porque vem aí ela que está com o seu vestido azul e o seu sapato nude. Poderia ser ao contrário. Combinado, Toriano. Toriano. Sapato azul. Então tá, fiquem em paz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Beijo, tchau, tchau. Amigos.